Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Problema Termina Aqui. Eu sou Roberta Lopes, sou empresária, estrategista de times que geram milhões e hoje eu estou aqui com a empresária Jéssica, que a gente vai falar um pouquinho sobre alta performance, estilo de vida e o que realmente ela fez para conquistar hoje essa performance na vida dela. Roberta, primeiro quero agradecer, estou muito honrada de estar aqui no primeiro episódio do Problema Termina Aqui. Achei o tema incrível e são coisas que nós, como empresários, precisamos, de fato, discutir e trazer à mesa esses assuntos. Então, muito obrigada por estar aqui participando do seu primeiro episódio. Jéssica, eu que agradeço e hoje eu quero saber um pouco da tua história e para começar eu quero que você se apresente e diga para nós essas tantas coisas que você faz hoje, como é que em 24 horas você consegue gerir hoje tantas empresas e ter uma performance e se cuidar e tudo mais. Então, eu sou a fundadora da Realize, que é um escritório de arquitetura e engenharia. Esse foi o meu primeiro negócio. E aí, dentro dele, eu venho criando um ecossistema, como você conhece, né? Fazendo coisas que agregam ao meu negócio e que podem gerar valor, não só para os meus clientes, mas para as pessoas também que fazem parte disso. Então, hoje eu tenho a Realize, que é com guarda-chuva. Eu tenho também um podcast, o qual você já foi entrevistada, que é o Empreender Muda Tudo, que aí é um braço que ele nasceu sendo um braço de marketing da Realize, mas aí virou um braço de conexões, um braço de educação. Tenho a K2X, que é que faz aqui a parte da produção de conteúdos do Empreender Muda Tudo, e do qual eu sou sócio, eu não faço a parte operacional, nesse eu faço a parte de comercial e ajudo em algumas estratégias. E também, mais recentemente, né, compondo a esse ecossistema, eu estou encabeçando o Lead Mulher Paraíba, né? É um movimento que eu gosto muito. Eu sempre falo que nós mulheres temos que ocupar esse espaço que a gente vem ocupando, cada vez mais com mais autoridade e que as portas se abram. Então aí eu vi a oportunidade de trazer, junto com o Gabriel, esse movimento para cá e estamos iniciando. Que são as coisas que eu gosto, né? Eu falo que eu gosto de duas coisas: empreender e fazer conexões. Então eu estou no meu ecossistema e eu adoro fazer isso. Jéssica, quando você traz tantos braços, né, esse ecossistema tão gigante, com 32 anos, posso falar, né, Pode 32 falar. anos de idade, Tô ficando velha. até os 35 dá, né? Com 32 anos de idade, o que a gente percebe, né? O problema termina aqui, ele tá hoje na mesa por problemas que a gente resolve. E quando você fala que você tá num ecossistema, assim, que ele já é gigante e ainda, além disso, ajuda pessoas, porque eu te conheço e percebo o quanto você é generosa em ajudar todas as pessoas as quais entram na sua vida, né? Seja pelo podcast, um conselho ou uma indicação, e você dedica tempo para isso, eu acredito que os teus comportamentos estão muito alinhados a isso. O problema termina aqui, ele vem para isso também, para que a gente comece a entender que os nossos comportamentos e o nosso resultado, ele está alinhado não só nas decisões que a gente toma, mas também nas renúncias, principalmente, que a gente faz. E entendendo um pouco da sua história, né, que eu já entendo e quero que você compartilhe aqui conosco, entendendo um pouco dela, eu sei que você renunciou muita coisa e renuncia diariamente, né, seja um bolinho ou alguma coisa, ou até um tempo, né, de um sono, né, 1 hora a mais de sono. Eu sei que você renuncia para ter essa performance. Então eu quero que você compartilhe um pouco da sua história, que você se sente, claro, à vontade aqui com a gente. Eu sempre falo assim, que hoje as pessoas, principalmente com o digital, veem muito o topo, né? A pessoa está aqui, mas tem um caminho para ela estar até aqui, né? Então, por exemplo, para eu começar a empreender na construção civil, foram 5 anos fazendo faculdade. Foi um período que eu fiz, Roberta, um estágio numa construtora, que foi onde abriu as portas para mim trabalhar na construção, mas eu acordava às 5h40 da manhã. Eu trabalhava, eu morava, para quem não conhece João Pessoa, mas imaginei 1 hora de trajeto indo. E aí eu trabalhava nessa construtora, de lá eu ia direto para a faculdade, eu chegava em casa às 10 horas da noite, isso durante 5 anos. Durante 5 anos eu não podia fazer nada da minha vida a não ser trabalhar e estudar. E isso foi o que trouxe todo o conhecimento que eu tenho, técnico, para me poder, depois desse tempo, começar o meu negócio na construção civil.
E aí a gente acha, vou começar meu negócio, agora eu vou ter tempo. Vai dar Não, certo. Em 1 ano você tá milionária. milionária. E não é bem assim, né? Dentro desse trajeto, vários altos e baixos. Hoje a gente é um escritório de arquitetura e engenharia, mas eu comecei com a parte de reforma. Então, em 6 anos que a Realize existe, ela já foi Inovare. Porque, como todo empreendedor que começa o pequeno negócio, né, sem ter muitos recursos, então nem a marca eu fui pesquisar se havia registro e acabei colocando o nome. Depois eu descobri que já tinha um registro, eu tive que mudar o nome. Então, todos os erros, assim, que uma pessoa que está começando a empreender, que não conhece o mundo do empreendedorismo, vai trilhar, eu cometi esses erros. Mas isso me trouxe muita bagagem. E durante o meu trajeto, eu fui me dedicando muito ao trabalho, isso foi uma prioridade para mim, e eu fui deixando algumas coisas de lado, que são os preços que a gente paga, né? Eu falo que a gente precisa estar disposto a pagar o preço pelo nosso sonho. E eu venho fazendo muito isso, né? E não existe aquela questão de julgamento, porque cada um sabe aquilo que quer da sua vida. Então, por exemplo, hoje eu tenho 32 anos. Uma das coisas que eu estou postergando, eu não sei se vou ter, é a questão de filhos. Porque na minha vida, no momento que eu estou e nas escolhas que eu fiz, foi uma renúncia que eu fiz para que eu conseguisse dedicar tempo às minhas atividades. Então, hoje eu não conseguiria, com todos esses projetos que eu falei para você, ter um filho. Então, isso é uma escolha muito consciente, do qual eu abro mão disso neste momento para que eu consiga colocar a minha energia nesses projetos, né. Fora que, hoje, eu falo que eu estou vivendo 5 anos e 10 anos em 5 anos, foi um projeto que eu fiz assim. Então hoje a minha vida basicamente ela é trabalho. Tem uma empreendedora que eu adoro, que é a Cris Junqueira, que é a Eu também gosto muito. que ela fala assim: "Gente, olha, eu vivo cansada, mas é uma escolha minha e eu só ando bem que a minha família". Então hoje, nesse momento de vida meu, é só trabalho. Eu trabalho da hora que eu acordo, à hora que eu durmo. Trabalho e você, né, você também se Sim, cuida muito, mas sempre com o intuito porque você precisa da performance. exatamente. Então hoje eu me cuido muito, porque eu quero estar no meu melhor para que eu esteja em alta performance dentro do meu trabalho e consiga os melhores resultados. Então hoje tudo que eu faço, seja na minha vida pessoal ou no trabalho, é para o trabalho. É pensando como que isso vai gerar, o melhor resultado e também porque eu quero, ao longo do tempo, estar bem, né. Não adianta ter aquele desequilíbrio também de não cuidar da saúde e depois eu pagar um preço muito mais alto. E eu não vou conseguir gerar o resultado que eu quero. Então eu faço meio conjunção de tudo isso, para que eu consiga de fato trazer o meu melhor para dentro da empresa, para que todas as pessoas também tenham essa percepção, que é a questão de cultura, né, e também façam a mesma coisa. E eu acho que é importante a gente trazer aqui que não existe uma escolha certa ou errada sobre isso, né? Porque às vezes muitas pessoas, elas pensam assim: "Ah, então eu preciso escolher dessa maneira", né? E eu quando eu dou mentoria ou consultoria, sempre falo: "Nem todo mundo está no mesmo espaço", né? Então, o que que é importante? Nem todo esse sacrifício vai ser para todo mundo, porque nem todo mundo precisa. Tem pessoas que conseguem porque tem apoio. Quando a gente não tem apoio, é muito mais desafiador, porque a gente vai ter que construir o nosso próprio apoio. Então, vem muito julgamento, acredito que para você também, eu já tive, tô com 40, né, não pareço, mas estou com 40. E já tive muito julgamento na vida, até da própria família e de pessoas próximas, e até julgamentos que não são maus, são julgamentos de aquilo que eu acho certo para você. Então a gente sofre isso quando a gente resolve empreender, porque a gente tem que dedicar, sim, muito tempo, muito estudo. Às vezes, sem condições, nós temos que ir atrás dos livros, cursos gratuitos. No início, acredito que você passou por isso, hoje você faz grandes mentorias e você está, né, em grandes círculos, mas lá atrás foi muito autodidata em muita coisa para poder chegar aqui. E as pessoas não entendem muitas vezes que a gente escolhe isso e tá tudo bem, a gente sabe que vai estar cansada, a gente sabe também que vai ter muitas renúncias, como você falou, né? Eu também não tive filhos ainda e gosto muito de criança, é uma coisa que quando chegar ao 40 bate mais, Jéssica. Mas a gente entende que tá tudo bem, porque foi uma escolha, ela pode mudar no decorrer do tempo, mas neste momento ela é uma escolha e a gente tem que honrar aquilo que a gente quer. E dentro disso tudo, Jéssica, eu percebo que você tem uma performance muito boa. Qual comportamento que você acredita, assim, que se fosse definir a Jéssica, é um comportamento muito alinhado ao resultado hoje das suas empresas, do teu ecossistema, e você, assim, o que que é o teu mantra?
Tá, eu tenho uma frase que inclusive quem me segue, né, lá no Instagram, eu sempre coloco, né, que é disciplinando a disciplina. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então eu sempre fui uma aluna que nunca faltou, eu sempre cumpri com todas as minhas responsabilidades. Então na minha essência, eu sou disciplinada e eu sou comprometida com tudo o que eu me proponho a fazer. Então eu acredito que esse meu comportamento, que eu tenho muito na minha vida pessoal, por exemplo, exercício físico para mim é uma prioridade. Então eu vou lá, eu faço a disciplina da disciplina. E esse comportamento, ele me modela dentro da empresa. Então quando eu coloco ali a minha programação e eu faço os meus compromissos, independente do que aconteça, eu vou ter a disciplina de executar essas tarefas. E a disciplina, ela é muito importante porque ela vai te fazer aquilo que você não quer, né, porque a gente tende a fazer principalmente aquilo que é chato, aquilo que a gente acha que é difícil, a nossa intenção é sempre deixar para depois. E quando você modela essa disciplina, quando você treina, porque a disciplina é um músculo, né, por isso que eu coloco lá disciplinando a disciplina, e você traz isso para a sua vida pessoal e você incorpora dentro da sua empresa, nossa, isso faz total diferença, porque mesmo que você não queira fazer as coisas, você vai fazer, e isso vai gerar um resultado. Que quando você tem essa disciplina de fazer todas as coisas, geralmente ele é positivo. E isso vai agregar valor à sua empresa. Então, hoje, uma coisa que eu acho que está na minha essência é a questão da disciplina e do comprometimento com tudo que eu me proponho a fazer. Ah, isso é muito bom, né? Eu também sou uma pessoa, e até às vezes a gente se cobra demais, né? Pelo fato de Acho que já é o contrário, de não desistir de algumas coisas que a gente precisa desistir pelo fato de honrar aquilo que a gente falou, né, com a gente mesmo. Mas é muito importante, a disciplina eu acredito que, principalmente quando a gente vem de família mais simples, a gente entende que tem que adquirir o conhecimento e tem que fazer, não existe a opção de não fazer. É. Ninguém vai fazer a nossa parte, né. Então acho que isso é muito importante. E Jéssica, quando a gente traz o problema termina aqui, o que que hoje a Realize que realmente qual que é o problema que ela resolve? O que que você realmente entende que para o cliente chegar porque toda empresa, ela resolve um problema, né, senão não é uma empresa. A empresa ela nasce para resolver algo que você não vai fazer, né. Então, quando você olha pra Realize, o que que você acredita que tem de diferencial? Qual o problema que ela resolve? Então, quando a gente foi nessa de escolher o novo nome, né, falei: "Eu quero um nome que represente a essência da Realize". E aí veio, a gente contratou a empresa e todos os nomes que veio, assim, eu não gostava. E aí eu falei: "Olha, eu quero que a Realize seja fácil", porque hoje quando a gente pensa em construção civil, quando a gente pensa em reforma, todo mundo vem na cabeça, no subconsciente, que é algo muito trabalhoso, que é algo que vai dar dor de cabeça, que não vai ser o que elas esperam. E aí eu coloquei, né, o real e esse easy de fácil, né, easy de fácil, para dizer que é realmente fácil. Então, a nossa essência, o que a gente vende de verdade é a facilidade, né. Porque a pessoa, ela poderia contratar um pedreiro, ela poderia contratar um eletricista e fazer a sua própria obra, mas o que ela contrata da Realize, na verdade, é a gestão. Então hoje eu falo que nós somos transformadores de lares, nós não somos uma empresa de reforma ou de arquitetura. O nosso maior objetivo é tornar o lar das pessoas que eles imaginaram ali, né, porque a gente, os brasileiros principalmente, nós temos isso de sonhar com o nosso lar, com a nossa casa. E a essência da Realize é essa, é trazer isso que está mentalizado nas pessoas para o mundo real. Então esse hoje é o grande diferencial da Realize, e é o que o nosso time é muito comprometido, Já é cultura hoje na tua já é empresa. cultura. Tudo que a gente faz é, como que isso vai atender à realização do sonho do nosso cliente? E a gente trata de fato como sonho, porque a casa é um dos maiores sonhos dos brasileiros, e é algo muito sensível, né. Por isso que a gente tem todo esse cuidado. E também um valor agregado muito alto na maioria das vezes. Então, existe uma responsabilidade ainda maior em relação a isso. Então, nós nascemos para fazer isso, para trazer o sonho das pessoas, de fato, tirar do papel, Materializar porque a esse gente sonho. faz o projeto e materializar da forma mais fácil, que a gente consiga, né, dentro do cenário da construção civil. Eu tenho comigo que existem 3 coisas, que são 3 escolhas na vida que vão dizer quem realmente nós somos, né. Uma é a pessoa quem a gente tem do nosso lado, porque a nossa ambiência fala muito, Sim. e a pessoa que a gente escolhe, né, hoje como nosso marido, nossa esposa, vai falar sobre o nosso quem nós somos. O segundo é o nosso trabalho, porque a gente passa muito tempo nele, então
ele vai gerar ou satisfação e insatisfação, e o terceiro é a nossa casa, que é o lugar mais sagrado. Um refúgio, né? É a nossa casa. E é muito legal entender que existe uma empresa que realmente ela está pensando muito além do lucro ou de encerrar uma obra ou entregar, né, uma reforma, e sim se realmente a pessoa vai sentir que aquilo é o sonho que ela tinha e que realmente se ela vai se sentir né, nesse espaço que ela desejava. É muito legal, Jéssica. E o que eu percebo dentro da tua equipe é que o pessoal, eles são muito engajados, eles te admiram muito. O que você acredita que você faz de diferente de cultura e gestão para que as pessoas hoje engajem nesses planos infalíveis seus, que eu sei que vem muita ideia, né? O que você acredita de que você tem de diferencial como gestora, como empresário, como pessoa? Eu acredito que o ser humano, ele compra as brigas das outras pessoas quando você realmente é verdadeiro. E eu sou muito verdadeira aqui no escritório. Você falando, né, da Realize, da equipe, a Realize hoje tem 6 anos, desde o primeiro momento que eu pensei em ter uma empresa. Eu nunca fiz uma retirada da empresa. E aí a gente pensa assim, por quê? Faz parte da nossa cultura colocar o cliente no centro. E hoje está muito bonito e romantizado colocar o cliente no centro. Mas o que é de fato colocar o cliente no centro? Então, eu poderia, se meu objetivo fosse lucro, todas as obras, tirar ali o lucro e colocar no meu bolso. Só que todo o lucro sempre foi reinvestido na Realize. É tanto que a gente saiu do nosso primeiro escritório, que era na minha casa, depois a gente foi para um cowork, depois a gente foi para uma sala de 30 metros quadrados, hoje nós temos uma sala de 114 metros quadrados. Quando eu comecei, eu carregava material no meu carro. Aliás, antes eu tinha uma Pop. Aí depois eu tive o carro, que eu enchia a minha mala com placa, com tintas. E aí depois a gente comprou um caminhão para a empresa. Então, na minha concepção, isso é colocar o cliente no centro. E quando a minha equipe vê, é o skin the game mesmo, eu coloco tudo o que eu tenho a jogo. Eu falo, olha, gente, isso aqui sou eu. E se eu trouxe a empresa até aqui, a gente junto pode levar ela muito além. E, obviamente, quem está comigo vai ser beneficiado. E eu trago isso e, lógico, eu gero o resultado para eles. Então, eu sinto que eu compartilhando meu sonho com eles e sendo verdadeiro, porque não adianta você chegar com uma história que é O mentirosa, discurso não condiz não com as tá, atitudes, não tem resultado. É. E aí eu tenho, graças a Deus, a sorte de todo mundo que tá aqui, principalmente no escritório, compra muito, assim, e acreditam muito. Eu tenho pessoas que estão comigo da metade, assim, de uns 3 anos e meio, já tá comigo desde então. E aí tudo que eu falo assim, vamos fazer? Aí todo mundo, bora. Aí a gente vai. Só que assim, eu tô junto. Eu não falo assim, a gente vai trabalhar 12 horas por dia e vou pra casa. Eu fico junto com ele. Se tem que trabalhar 12 horas por dia, eu vou estar junto com ele trabalhando 12 horas por dia. Se tem que trabalhar 14 horas, eu vou estar junto. Então, eu acredito que cultura é isso, né? É o que o dono faz. E aí. E como a empresa, eu estou no escritório, eu consigo estar mais perto. Então, eles estão muito próximos de mim. E eu trago sempre. E assim, lógico, vai ter um momento que as pessoas vão ficar desanimadas. E é papel do líder trazer elas de volta. Exatamente. Não existe nenhuma relação que ela é 100%. Seja ela pessoal, profissional, não existe uma relação 100%. E eu acho que quando a gente tem a maturidade de entender como líder, que a gente também vai se decepcionar, fazer essa gestão de expectativa que às vezes eu acho que a gente idealiza muito algumas coisas como líder com os nossos liderados, né? Quero falar de um lado e depois falar do outro. A gente idealiza muito um liderado, ele é perfeito, nosso currículo faz e ele decepcionou, é como se invalidasse aquilo que ele tem. Eu acho que alguns líderes não têm maturidade para saber alinhar isso e às vezes não têm maturidade para separar quem é o pessoal da Roberta e da Beta, como eu brinco, né? Uhum. Existem 2 papéis a ser executado na Roberta e eu sei lidar muito bem com eles, né? Então eu acho que você tem uma maturidade, a gente já conversou muito bem sobre isso. E outra questão é do próprio liderado, entender que às vezes ele coloca o líder num espaço de Deus, aquela referência em tudo. E quando alguma coisa não sai exatamente como ele gostaria, é como se o mundo dele tivesse caído, onde na verdade foi a expectativa que ele gerou demais sobre uma pessoa que é um ser humano. Então, todo líder vai errar e o liderado também vai errar. Hoje mesmo eu estava dando uma devolutiva de estilo de perfil para um diretor e ele disse assim, aqui dentro dessa empresa existe algo que eu coloquei, que o primeiro, tipo assim, você só pode errar uma vez.
Nossa, é forte, né? Você só pode errar uma vez. E ele disse: não, Roberta, é que assim, a primeira vez a culpa é minha. Na segunda não é mais, porque daí eu já trouxe isso para a mesa. A gente pode errar novas coisas, mas na mesma não. E é tão interessante porque é uma grande empresa e é o que eles praticam lá dentro. Então, quando tem às vezes para nós pode ser algo impactante quando a gente pensa, mas quando tem uma clareza muito grande de cultura, isso não é impactante. Assim como eu fui em um evento e tua equipe rindo até mais tarde, te esperando e querendo ficar mais, porque isso para eles já é natural. Então, a cultura é muito importante e a cultura começa no nosso estilo de vida, no nosso como a gente conduz os nossos liderados e acredito que a tua aqui dentro também, é como você conduz o todo, né? A Jéssica, aqui, tô falando várias coisas, mas eu quero saber mais também sobre as tuas outras empresas. Como que elas se interligam, assim? Como é que você consegue gerir empresas diferentes, né? Porque a Realize é uma coisa, a tua empresa de marketing é outra. Elas se conversam, né? Elas podem até usar o mesmo, entre elas, usar o mesmo, como é que se diz, o ecossistema, né? Mas elas precisam de Jéssicas em papéis diferentes. Como é que você faz para ter esses papéis diferentes? Então, eu falei pra você que eu sou muito disciplinada. E assim, na minha vida, eu sou muito disciplinada em relação às coisas que eu faço. E eu meio que compartimentei as Jéssicas durante a semana. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo sair um pouco do operacional da Realize. Então, a gente tem a equipe de engenharia, a gente tem a equipe de arquitetura, porque isso é importante. Quando você está no começo, não tem como você criar vários negócios, porque aquele negócio que você está criando demanda muito de você, né? Eu sempre vejo a empresa como sendo um bebê. Quando ele nasce, ele é um recém-nascido, então ele precisa muito da sua atenção. Conforme ele vai crescendo, ele vai criando independência e aí você consegue abrir outros braços. Então, quando eu cresci, começou a Realize, eu não conseguia sair. Hoje, como eu tenho uma equipe técnica, tanto na parte do escritório quanto na parte da engenharia, né? Tem engenheiro, tem estagiários, eu consigo fazer isso. Só que a Realize é minha principal preocupação. E isso é importante você deixar, inclusive, para as outras empresas, para os outros negócios, para ter esse alinhamento de expectativa do quanto você pode se doar para aquilo. Então, hoje a Realize, ela tem ali os dias, né, que ficam na semana. Então, segunda-feira é Realize, quarta-feira e a sexta-feira. 100% 100% Realize. Então, eu estou resolvendo pauta de obra, pauta de marketing, criação de conteúdo, que hoje, né, fica tudo comigo, essa parte comercial. E aí, nos outros dias, os outros ecossistemas, eles se conversam. Então, eu tenho os dias de gravação de podcasts, que geralmente ficam nas quintas-feiras à tarde, e aí, dependendo do ajuste da agenda do convidado, eu consigo fazer isso durante os outros dias que eu não tenho outras atividades. E a K2X, como eu fico com a parte comercial também, que isso é importante de alinhamento quando você está fazendo negócios, né? Chegar para o sócio e falar, olha, o que eu posso contribuir é isso porque já está dentro do meu ecossistema e não vai me demandar tanto esforço. Então, hoje eu também fico com a parte comercial da K2X, porque eu já vendo naturalmente, eu não faço esforço. Ah, ótimo, a vendedora não precisa mesmo fazer esforço. Dentro das mesas que eu estou me relacionando, dentro dos lugares que eu vou, eu já faço essa venda de forma natural. E aí, a parte operacional dos negócios, por exemplo, a K2X, eu não faço nada da parte operacional. Eu faço apenas a parte comercial. E aí, eu vou me dedicando. Então, hoje, eu compartimentizo, né, a minha semana. Eu tenho aí, eu separo por blocos. Então, é o bloco da manhã, o bloco da tarde. E aí, durante a semana, eu tenho 10 blocos de tempos. E aí, eu dedico essas empresas. E aí, a parte de criar conteúdo, que é uma parte mais criativa, eu gosto de fazer quando eu tô sozinha. Então, eu faço isso sempre no final de semana, porque durante a semana, como o pessoal fica muito aqui no escritório, que todo mundo usa esse espaço, sempre tem aquela pessoa que chama você. Sim. Então, para a parte criativa, não funciona tanto, porque eu, pelo menos, né, eu preciso pensar. E eu sou aquariana, né? Eu penso. Eu penso. Então você acredita em signos, Jéssica? Eu acredito em signo. Acredita em signo e acordar cedo? Os dois, importantes. E aí eu faço, e assim, qual que é o diferencial? A disciplina, novamente. Porque se eu fizer toda ali a minha divisão de blocos e eu não tiver a disciplina de cumprir todos os compromissos que eu me coloquei, vai virar uma bola de neve. O que é mais difícil da Jéssica cumprir? O que você acredita, assim, que às vezes te gera um esforço maior? Olha, o que me gera um esforço maior, você fez até eu pensar agora, viu? Eu acredito que hoje o que me gera esforço maior é a criação de conteúdo. Por quê, né? Parece tão fluido. Não, não é, porque assim,
hoje eu falo que as empresas que não são digitais, elas usam o digital para vender. Sim. Né? Então, é aquelas empresas mais de uma estrutura mais robusta, como cartórios, precisam ter um canal ali no digital. E antes, o digital era muito fácil de você entrar. Hoje em dia, como tem cada vez mais, né, pessoas com conteúdos muito qualificados, muito bem produzidos, não tem como você fazer mais ou menos, né? Você tem que fazer muito bom. E fazer muito bom dá muito trabalho. Então, eu acho que me dá mais trabalho hoje a parte de criar conteúdo, de você pensar nas ideias. Esse criativo demanda muita energia e a criação do próprio conteúdo, porque parece que você não está trabalhando. Exatamente. Tu sabe que eu tenho um pouco disso, às vezes. Eu fechei uma tarde para fazer conteúdo, me parece que, meu Deus, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando. Eu tô só aqui produzindo conteúdo. Na verdade, não. A gente tá aí, o celular, né? O WhatsApp, se a gente para pensar, são horas ali. Sabe que a minha parte é o burocrático mesmo, porque dentro do meu estilo de perfil, o meu C, ele é baixo, né? Que é o estilo que é mais parte burocrática. Então, eu demoro muito tempo. E é uma coisa que eu sei que eu procrastino. Então, eu tive que criar técnicas para não procrastinar isso, porque normalmente são coisas que é encerramento ali que eu tenho que fazer, é um contrato que eu tenho que fazer uma análise, é um fechamento. Então, assim, não tem como eu não fazer, porque não tem como terceirizar essa parte. E a gente, quando é empresário, você não faz só. A gente não faz só o que gosta de nenhum papel na vida, mas como empresário, eu acho que ainda é uma coisa muito desafiadora. E como gestora, qual que é o maior desafio que você enfrenta? Eu lembro que no podcast você falou que era um pouco questão de feedback, né? Algumas coisas relacionadas a isso. Sim. Você acha que você, dentro desse período, porque já faz um tempo, você está estudando sempre, você acha que mudou a sua forma hoje? Tem algo que, como gestora, você tem dificuldade ou tudo está fluindo super bem? Na verdade, nunca na vida de ninguém, muito menos de um empreendedor, tudo tá fluindo maravilhosamente. Sempre tem aqueles pontos de melhoria, né? E essa é muito importante essa questão de consciência em relação a esses pontos. E principalmente essa consciência da autoanálise. Então, né, eu sou aquariana. Eu tenho dificuldade em conversar com pessoas. E isso é da minha natureza. Só que para quem é líder, é um ponto extremamente importante. Conversar com pessoas quando você precisa chamar a atenção das pessoas. Atenção, Daí conversar com pessoas, você é muito boa. Não, mas eu falo assim, de chamar a atenção, de colocar os pontos. Eu tenho essa dificuldade. E eu sou uma pessoa que, quando eu tenho um problema, eu sou aquela pessoa que eu fico mais reservada. E quando, principalmente em construção civil, quando você tem um problema, você tem que resolver ele de imediato. E aí, o que é que eu faço? Hoje, eu tenho essa consciência. E eu sei que esse é meu grande gargalo. Então, quando eu vejo ele, eu não corro dele. Eu resolvo. Você enfrenta. Eu enfrento. E aí vem a questão novamente da disciplina. Por isso que a disciplina, ela é uma das coisas que realmente é o que rege a minha vida. Então, eu como líder, eu sei que tem aquele problema, eu sei que eu preciso resolver, eu vou lá, eu sento e eu converso. Hoje eu faço isso de uma forma consciente. É ainda um dos pontos que me demanda muita energia. Então, toda vez que eu preciso ter uma conversa difícil, eu tenho que me preparar para ela. Porque eu sei que depois dessa conversa vai me sugar muita energia, mas ela precisa ser feita. E hoje eu não procrastino mais. Que era, por exemplo, pode faz um ano, né, que a gente conversou. Podcast, eu acho que foi esse ano. Foi o início, eu acho que deu. Pronto. Eu tinha muito essa questão. Isso vai me desgastar, então eu vou deixar para resolver depois. E dentro dos negócios, esse deixar para depois geralmente é aquela faísquinha que vira um incêndio. Exatamente. E eu tenho aprendido isso. Ainda é uma coisa que eu estou trabalhando, já melhorei muito, mas é uma coisa que, como eu sei que é um gargalo, eu estou sempre ali de olho. Principalmente me policiando, vendo o meu comportamento, aquela questão da autoanálise. Será que isso aqui é uma fuga? Eu tô vendo ali uma resistência e eu tô tentando fugir. E eu noto que quando eu comecei a fazer isso, melhorou muito, né? O meu time já é engajado, mas quando você começa a tirar ali os incêndios, começa a não deixar que eles existam, dá mais resultado. Eu acho que a cultura das conversas difíceis, ela pode ser muito bem feita quando você traz clareza para dentro de uma empresa. Então, muitas pessoas acreditam que colocar o tapete em cima do problema, ele vai se resolver sozinho, né? Não é o seu caso, mas alguns líderes têm, e é o perfil mesmo de fugir do conflito. Só que o conflito, ele se torna problema quando você não resolve ele. Então, uma das coisas que a gente sempre traz
é isso, vamos trazer clareza para isso, vamos tentar não pessoalizar, vamos olhar isso porque isso não define a pessoa, mas pode definir-se caso eu não venha a resolver. E isso que você traz de consciência da tua voz, isso é o amadurecimento de liderança, porque você sabe que muitas coisas, quem tem que resolver e o problema termina aqui é você. É o dono. Não tem como. Eu sempre falo dentro, né, das consultorias e mentorias que o liderado pode esperar para amanhã, o líder não. O líder não pode esperar para amanhã, porque ele é o responsável por aquilo. Então, muitas vezes, às vezes, as próprias pessoas, elas dizem assim, os líderes dizem, mas ele não me falou. Não, mas isso não é o papel dele, esse é o papel teu, porque é você que lidera, já fala, é você que lidera. Então, se você viu que existe algo ali que não está claro, quem tem que trazer clareza é você, quem tem que sentar e perguntar, e sempre o poder da dúvida, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. E se a pessoa traz aquilo de uma maneira que eu perguntei, mas ela não quis falar, o espaço você abriu, né? Então, acho que fazer a nossa parte é muito importante como líder. E sabe uma coisa que eu fiz, Roberta, que eu acho que mudou muita coisa? Eu resolvi. Eu sempre ia para muito treinamento, faço muitas coisas, e esse conhecimento ele ficava voando. Ou ficava para mim e eu ficava tentando implantar algumas coisas ali. E aí eu falei, eu vou ser gestora, eu vou ser a mentora dos meus liderados. Que maravilha. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns movimentos aqui no escritório. Então a gente criou o Clube do Livro, Sim, eu acho sensacional. que aí eu juntei todo mundo. E aí dentro desse Clube do Livro eu sempre trago uma pauta. Então, uma hora a gente tá falando sobre liderança, uma hora eu tô ensinando como é que faz a leitura de um projeto. Tá sempre uma pauta ali em que eu tô treinando eles. Eu criei, para você ter ideia, eu criei grupo de Instagram dos líderes que eu mando conteúdo. Legal! Não sei se eles veem. Vocês veem, Larissa? Ó, tá vendo? Eles veem os vídeos. Aí eu mando lá, entendeu? Porque é uma forma descontraída também de você estar ensinando. E eu percebi que quando eu falei assim, olha, eu vou ser a mentora de vocês e se vocês estiverem dispostos a aprender, porque imagina, eu já gastei muito em mentoria. Para vocês terem uma ideia, eu já gastei mais de 100 mil reais por um ano, investir. Mentoria é investimento. E aí, eu tenho a contribuir, independente se vocês forem ficar na Realize ou se vocês na carreira profissional, para onde vocês forem. Exatamente. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. É. Ninguém. Você pode perder tudo na vida, tudo, mas você não perde conhecimento. Pois é. E isso é muito bom, Jéssica, porque se você consegue fazer com que as pessoas entendam o quanto isso vai agregar em qualquer lugar que elas possam hoje estar ou escolher estar, né? Porque é uma escolha estar na Realize. Ninguém tá amarrado, eu sempre brinco quando eu dou os treinamentos, tem alguém amarrado aí? Todo mundo, não, então você escolheu estar nessa empresa, Sim. né? Então, no momento que as pessoas se colocam nesse papel, elas entendem que também é uma escolha, e ainda você mentora eles, divide o teu conhecimento, que é um conhecimento que você investiu muito para ter. Eu acho que isso, e com a maior generosidade, porque você sabe que esse conhecimento que você está dividindo, você está formando pessoas. E no momento que você forma, não quer dizer que essas pessoas vão ficar com você. Sim. Mas é melhor elas estarem com você muito bem preparadas Exato. do que estarem sem estar preparada. Então, eu faço muito isso e eu noto que eles ficam gigantes, assim. No Clube do Livro, por exemplo, tinha pessoas que nunca leram um livro inteiro. Já estão lendo 3 esse ano. Por exemplo, o João, ele é muito bom tecnicamente, arquiteto, mas ele não era bom comercialmente. E aí eu comecei a fazer essa parte de gestão com ele. Hoje o João vende projeto, atende clientes que eu nem sei. E aí você vai vendo, e eles vão ficando felizes também, porque são coisas que eles precisavam melhorar e eles estão melhorando como profissional. E como você falou, esse conhecimento vai ficar com ele. Seja trabalhando aqui na Realize, ou se um deles falar, Jéssica, já encerrei meu ciclo aqui, vou para um próximo. Eles vão estar com esse conhecimento, eles vão ter uma performance melhor lá, e eles têm consciência disso. E eu também fico feliz em contribuir, de verdade, assim, eu falo para eles, eu tô aqui para fazer o meu melhor, e eu também só quero aqui quem faça o seu melhor. Então, assim, é um alinhamento. Todo mundo tem que dar aqui o seu 100%. E uma clareza, né? Você dá muita clareza. Você tem isso muito no teu DNA. E, Jéssica, o que você acredita que esse ano de 2025 foi o problema que você resolveu, assim, ó? O problema termina aqui. Qual que foi, dentro de toda essa gestão, que você realmente, foi uma habilidade que você disse assim, ó, eu já tinha, mas hoje ela é muito boa porque eu desenvolvi esse ano? Olha, eu acredito que essa questão de juntar, porque assim, imagina, eu sou arquitetura e Aí a engenharia. gente entra na Lead Mulher, isso.
Mas assim, não juntar nesse. Tipo assim, na Realize, por exemplo, era como se fossem duas empresas. Tinha um escritório e tinha a parte operacional. Ah, era separado. Então, eles não se juntavam. Então, acontecia o problema na obra. Não, é porque foi o setor de arquitetura e tal. E para você ver que, às vezes, o gestor ele fica procurando uma grande solução. E, na verdade, é um pequeno ajuste. Exatamente. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou criar o Clube do Livro. Porque eu vou trazer o pessoal lá do operacional. O operacional vem também pro clube. Vem pro Clube do Livro uma vez por semana. E aí eu vou criar esse engajamento entre eles. Foi uma coisa simples, assim. E mudou muita coisa. Porque quando o pessoal do operacional vem, eles acabam se relacionando com o pessoal do escritório. Às vezes a gente sai para almoçar, às vezes não. Só que aí eles criaram a cultura de vir para o escritório e sentar do lado do arquiteto para ver o projeto, para tirar aquela dúvida que estava na obra. E com isso eu consegui levar um pouco da cultura do escritório para a obra, para o canteiro. E para eles se relacionarem melhor, né? Para eles se É relacionarem. diferente quando você tá numa parte da execução, né? Da linha de produção, eu percebo isso muito dentro das empresas. É difícil se colocar, sim, no lugar do outro, por mais que a gente fale, não, eu estou me colocando. Não, porque você não vive o dia a dia. Quando você junta o teu operacional com o teu escritório, eles conseguem entender um pouco mais da realidade de cada um. Seria isso? Sim, e isso fez toda a diferença, porque meu tempo de obra e de resposta é mais rápido. Criou uma cooperação entre eles. Então, hoje mesmo, eu estava numa obra, o estagiário de outra obra foi ajudar o estagiário da obra que eu estava, e eu nem sabia. Só que calhou da hora que ele chegasse, que ele chegou, eu estava lá. Mas é algo que eles resolvem entre eles. Então, por quê? Porque eles criaram um elo, uma junção de se sentir parte integrante de um todo. Então, se foi uma coisa simples, criar o Clube do Livro. Eu resolvi essa questão Gerou da separação. uma comunicação melhor, uma conexão, que você é uma pessoa que gera conexão. Então, e eu acredito que muitas vezes a gente, como empresários, nós estamos tão dentro de resolver muitas coisas, porque nós temos que ser generalista, né? Não dá para ser especialista, tu tem que ir do marketing a contas a pagar, entender lá de tabela de Contas eu não Excel. queria, não, mas Precisa, vem junto, vem no pacotinho. Então vai de todas essas, né, e são estilos de comportamento diferentes. A gente sabe que alguns é muito mais fácil, né? A Jéssica vendendo e abrindo portas, né, desbravando o mundo, ela é muito melhor do que às vezes no operacional, porque é uma habilidade que você quer ser melhor na linha de frente, você tem uma base, né, que te ajuda. E eu acredito muito que em alguns momentos nós, hoje como empresários, a gente tem essa compreensão, sabe? Eu preciso estar melhor aqui e você vem com a compreensão de trazer melhor uma comunicação e você se enxerga mais, que eu vejo você falar, tô tão boa assim em conexão, eu disse, meu Deus, se você não é boa, não sei quem é boa, né? E foi uma das coisas que a gente conversou muito, porque você é uma pessoa muito solícita, agradável de se conversar e tudo mais. Isso gera uma conexão e traz verdade, né? Porque a gente não consegue enganar por muito tempo, não né? tem como você ter uma máscara, né? Não tem. Eu falo, olha, por um mês até consegue. Passou de um mês, a pessoa não consegue. Seja um liderado, um líder, um dono de empresa, se você não cumpre com aquilo que você entrega, né? Que você diz que vai entregar, não tem como. E essa conexão fez você abrir esse espaço para esse teu novo projeto. Quando que caiu essa ficha, tipo assim, nossa, eu realmente sou uma pessoa que conecto? Foi de tanto todo mundo falar pra você, porque são pessoas diferentes. Às vezes eu vou nos encontros, eu vejo, meu Deus, são pessoas de áreas diferentes, com estilos de vida diferentes, e tá todo mundo lá, nossa, eu sou amiga da Jéssica, eu sou amiga da Jéssica, e tu vê assim, não tem assim um estilo de pessoa, né? São diversas. São boas pessoas. São boas pessoas. São boas pessoas, mas são pessoas diferentes. Então, sendo bem sincera, eu sei que eu sou uma pessoa comunicativa, até porque eu fiz a DISC, o meu dominante com o influente é bom, então eu tenho essa consciência. Mas eu não tinha essa consciência do meu papel de conectar. Até que Dema, que fez a expansão da Samsung no Brasil e é meu mentor, mandou uma mensagem pra mim. Assim, Jéssica, me ajude. Preciso me conectar com tal pessoa. Aí eu fiquei pensando, Dema, expandiu Samsung e tá me pedindo ajuda. Tem alguma coisa de errado aí. E aí foi, de verdade, o meu primeiro insight, sim.
eu sou boa nisso, em conectar as pessoas. Aí eu já vinha com o movimento de fazer encontro das mulheres. Porque eu tenho um podcast, eu já entrevistei pessoas muito boas, inclusive você já participou do podcast. E eu não queria deixar essas pessoas soltas. Elas me conheceram, e aí? Vai ficar nisso? Eu quis, né, criar esse ecossistema em que elas se conectassem. E eu comecei a criar os almoços. E as pessoas iam para os almoços. Eu falei, elas vieram para o almoço? E todo mundo ia. E aí as pessoas começaram a mandar no meu direct: olha, eu vi que você fez o almoço, eu queria ter ido também. E as pessoas começaram a me solicitar que estivessem presentes. Eu falei, olha, se as pessoas estão me mandando mensagem que querem estar, é porque elas veem valor aí, senão elas não me mandariam mensagem. E isso foi acontecendo. Só que não era uma prioridade minha, porque minha prioridade é a Realize. Até que esse ano eu voltei a fazer, aí eu tinha parado o ano passado e esse ano eu voltei. E aí, no almoço que você estava presente, lá no Limone Capelli. No Limone eu não fui, fui no outro. Foi no outro, né? Mas no Limone Capelli, quando eu fiz, no outro dia, várias pessoas me ligaram. E mandaram mensagem pra mim assim, no meu direct: como é que eu faço pra participar desse E Elas à Mesa? Falei, olha, se estão mandando mensagem, como é que eu faço pra participar? É porque realmente as pessoas querem participar desse movimento. E aí, né, nesse momento de conexão, eu tinha conhecido o Gabriel numa imersão em São Paulo. Né? Porque até então eu sei do movimento do LEAD, que é nacional, global, mas eu não sabia. E eu também não sabia que não tinha o LEAD mulher em João Pessoa. Aí, num evento, eu encontrei Lu, que inclusive a gente vai fazer o evento amanhã. Ela disse, Jéssica, o LEAD é sua cara. Eu falei, como assim o LEAD é minha cara? Aí foi onde eu fui conversei com o Gabriel, porque eu poderia trazer essas mulheres que estavam lá no Elas à Mesa, que não é um nome que abre tantas portas para ela, e eu quero fazer isso, eu quero abrir portas, eu quero conectar. Aí foi que eu percebi que eu, graças a Deus, tenho essa habilidade, que não é uma habilidade que eu me esforço para ter. E uma reputação também, né? Que aí vem aquela questão, eu venho construindo há muito tempo, né? E aí eu comecei a ver que isso era importante, porque até então, para mim era meu dia a dia, então não dava muita importância. E eu comecei, como empresária, a ver que isso pode ser um negócio e que eu posso, de fato, contribuir e ajudar. Porque antes de ser um negócio, se você realmente consegue gerar valor, né? Porque a essência de um negócio é essa, e ele só vai perdurar se, de fato, ele entregar isso, né? Se ele resolver um problema e problema terminar aqui. Eu quero me conectar, o problema termina aqui, então... E Jéssica, com quantos anos você começou a empreender? Olha, essa é uma pergunta bem importante, porque assim, eu não sabia o que era empreendedorismo. Muito menos o que era ser intraempreendedor. Mas aí hoje, com a consciência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu sempre fui empreendedora. Legal. Por quê, né? Quando eu era criança, e tem aquela história, vendia as coisas aqui na escola, eu sempre fiz isso. E Nossa, você fazia por necessidade ou porque... Por necessidade. Mas tem um momento na minha vida que eu me vejo nascendo a empreendedora. Quando eu tinha, acredito que uns 11 anos, eu estava fazendo a 5ª série, eu acho. E aí eu fui eleita presidente de turma. Já fazendo conexões com 11 anos de idade. Não, mas olha só a minha mentalidade de 11 anos. Eu me lembro disso, Roberta. E eu me lembro disso como sendo o pontinho assim, que ali eu comecei a entender o que era liderar e essa questão do empreendedorismo. Eu convocando uma reunião com a diretora da escola, porque eu tinha uma lista de coisas a serem implantadas para melhoria isso na escola pública. Tu imagina, eu fico pensando hoje, essa diretora me ouvindo, mas ela topou. Ousada. E aí, eu sempre tive isso, eu sempre quis fazer mais. Então, se eu era aluna, eu era a melhor aluna. Se eu era presidente de turma, eu queria fazer, revolucionar e criar coisas. E aí, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, eu também era aquela pessoa que eu fazia tudo. E eu fazia tudo sem que ninguém me pedisse. E sem que alguém tivesse falado assim, não, é porque você vai trazer esse copo daqui pra cá, e aí você ganhava X reais e agora você vai ganhar 2x. Eu nunca me importei de verdade com a questão do dinheiro. Até porque se você, né, aproveitando aqui, quer empreender pensando só no dinheiro, você vai desistir. Porque a vida do empreendedor é assim, ó.
ela é altos e baixos. Às vezes você ganha muito dinheiro e às vezes você perde muito dinheiro. E você tem que ter resiliência para poder se manter ok. Não desistir. Não desistir. Eu vou resolver e vou pro próximo, né? E aí, dentro da construtora, por exemplo, eu fazia tudo, Roberta. Eu entrei lá como estagiária em segurança do trabalho. Depois eu fui contratada como técnica de segurança do trabalho, que eu comecei minha carreira como técnica na construção civil, né? Se apaixonou de cara, assim? Me apaixonei. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei na construção civil, tipo, era um prédio, tava assim, os concretos caindo, aí o povo gritando, e música tocando. É um ambiente meio caótico, assim, da construção civil. Mas quem conhece construção civil sabe que é uma energia muito boa. Hoje mesmo, eu tava na obra e betoneira de um lado. Eu não e o povo... consigo ver essa energia que você enxerga, mas acredito que seja uma paixão que não acabou, né? Que tá gerando eu sou... muito tempo. Tem os BO, lógico, como todos os negócios, e sempre vai ter. Mas toda vez que eu piso meu pé no canteiro de obra, e é um lugar que eu mais gosto de estar, tá? Hoje eu não consigo estar com tanta frequência como era quando eu estava no operacional, mas a energia é muito boa, né? Então eu gosto muito. E foi lá que eu comecei, entendi o que era empreendedorismo, entendi que eu era intraempreendedora, mas ser empresária, né, que é ter o CNPJ, isso foi realmente há uns 6 anos atrás, quando eu abri a Realize, né? Mas só para te mostrar, porque eu acho que esse empreendedor, ele vem de dentro, sabe como se fosse uma vocação assim? Ou você pode ir aprendendo também, mas tem que ter uma paixão muito grande. Eu acredito que sim, tem essa questão de vir de dentro e é até mais fácil, porque você se torna mais resiliente, porque existe uma paixão, né? E vamos lá, vamos falar de relacionamento, quando tem paixão você topa tudo, né? Então é mais fácil quando você tem isso e dá para ver nos teus olhos que você tem isso. Mas existe quem empreende por necessidade, existe quem empreende porque herdou, né? E existe diversas maneiras. Mas eu acredito que todas as empresas precisam muito disso, que é uma resiliência voltado a um autoconhecimento. Você tem que estar se desenvolvendo o tempo todo para que você possa realmente fazer a gestão que necessita. E a gestão não é, óbvio, tem que gerar... Não existe uma empresa que não gere lucro, né? Não é uma empresa, né? É uma filantropia. Não, tem que gerar, né? Tem que gerar Tem que lucro, gerar, né? né? Mas, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as pessoas, porque a gente impacta pessoas o tempo inteiro. E o que acontece dentro de uma empresa vai para dentro da casa, né? Seja parte boa ou parte ruim, vai para dentro da casa, vai para o relacionamento, vai para a saúde mental, vai para tudo, né? E nós, como empresários, eu acho que a gente vem aí num caminho muito bom de um amadurecimento do nosso impacto, que eu acho que, óbvio, é lindo o propósito, mas dentro do propósito existe o impacto que a gente gera e é de cima para baixo, nunca é de baixo para cima. Quando tem alguma coisa aí, é porque está vindo lá de cima e tem que ser analisado. Jéssica, e o que você diria hoje para quem quer empreender e não tem condições, assim como você, assim como eu lá no início? O que você acha que essa pessoa precisa hoje resolver na vida dela para poder empreender? O que você acha que realmente ela tem que fazer para conseguir alcançar? Começar. Começar. Hoje eu continuo não tendo dinheiro para os grandes sonhos que eu tenho, porque você vai crescendo e seus sonhos vai crescendo também. Exatamente. E tem uma frase do Cortella que eu uso para tudo, né? Faça o melhor com o que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sim. Ninguém nunca vai estar pronto. A nossa vida é movimento. Então, começa. Começa com o que você tem, e aí, lógico, você vai aprimorando. Mas, assim, nunca vai estar pronto. Ninguém nunca vai estar pronto pro que vai chegando, né? Você começa, e aí daqui a pouco você cria X, agora você quer 2X, e aí você vai se preparar, na verdade, se desenvolvendo ao longo do caminho. Mas começa com o que você tem. Não existe estar pronto em nenhum melhor momento, né? E nunca vai ter. Para nada, né? Principalmente no país que a gente vive. Por exemplo, agora eu estava conversando com um cliente e assim, é porque o ano que vem é um ano de estabilidade por conta da política e não sei o quê. Eu falei, tá, mas você vai esperar? E se depois que você esperar, você perder o time do seu negócio? Então, nunca vai estar em condições perfeitas. E esse é um dos grandes dos pilares do empreendedor, né? A resiliência e a coragem. Sim, É fundamental. resiliência, muita dedicação e disciplina, né? Senão a gente não... Jéssica, agora para a gente encerrar aqui e para trazer uma mensagem que fique realmente para as pessoas de quem é a Jéssica, como é que você se definiria hoje como
essa pessoa que tem todo esse ecossistema. Eu sei que muitas pessoas se espelham em você. O que você diria, assim, que é o diferencial da Jéssica, além da disciplina, em uma frase, assim, que realmente diz quem você é? Nossa, que coisa difícil. Ah, se é pra ser fácil, né? Ai, meu Deus. Sempre esteja com a sacola vazia. Que interessante. Sempre esteja disposto a aprender. Nunca queira ser superior ou se achar, porque eu já conquistei essas coisas, sou superior a outra pessoa. Sempre que eu sento numa mesa, eu tô com minha sacola vazia, eu sou a que menos sei. E aí eu venho aprendendo muito com isso. Então eu acredito que isso. Perfeito. Me deixou aqui inspirada, Jéssica. Você me causou impacto, eu fiquei, meu Deus. Mas foi maravilhosa. Jéssica, quero te agradecer por esse momento, por estar aqui no nosso primeiro episódio e te dizer que a tua história é muito linda e que continue com essa disciplina, com essa garra e com essa alegria, né? E dizer para todos vocês que estão assistindo aqui o nosso primeiro episódio que vai vir muito mais. E hoje a gente termina aqui e resolvendo mais um problema.